Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre o que me deixou menos ansiosa nessa minha vida de estudiosa, né? Então, talvez aqui as dicas que eu tenha para dar ou a minha experiência de vida também sirva para você. Claro que não é naquele sentido de que, olha, faça isso como se fosse um coach, mas é mais no sentido de, olha, eu fiz isso, funcionou assim e assim. Eu pretendo ser o mais sincera possível que eu puder nesse vídeo para ver se também ajuda aí vocês de alguma forma. Lembrando que eu sempre estou falando, né, os meus vídeos eles têm muito esse alcance entre os meus alunos, mas se de alguma forma isso te impactar também, considere ficar aqui nesse canal, porque aqui a gente conversa sobre educação, literatura e trabalho e a gente precisa, né? Eu sempre falo isso, a gente precisa formar uma comunidade de estudiosos. Então vamos lá, sem mais delongas, para o vídeo. Eu nunca fui uma pessoa extremamente ansiosa. Eu acho que uma das minhas melhores características é que eu consigo lidar com a espera muito bem. Eu sou uma pessoa, né, não sou paciente, mas eu sou uma pessoa que lida com o tempo, né, com a espera, com achar que o que vai chegar, o que é meu vai chegar. Então eu lido com isso muito bem, mas eu também já passei por processos de querer fazer caber no meu dia mais coisas e isso trouxe uma certa ansiedade para mim. Por quê? Porque eu sempre acho que 24 horas, né, um dia inteiro de trabalho, ele é muito pouco. Então com isso eu meio que programei o meu cérebro para não descansar, né? Então eu começava a julgar as pessoas que descansavam. Sou dessas. E para não ficar julgando as pessoas que descansavam, eu comecei a prestar atenção o que é que eu estou fazendo comigo mesma, né? E aí eu percebi o seguinte, que a minha ansiedade ela vem nesses momentos, nos momentos em que eu acho que não é para descansar, que é para trabalhar, que é para, né, meter o louco, que é para fazer o que tem que ser feito aí que está posto no seu dia. Então, eu separei aqui algumas coisas que eu fiz ao longo dessa jornada e que talvez te ajude, você que talvez tenha aí a mesma faixa etária que eu, e te ajude a pensar um pouquinho nessa vida de estudante. Primeiro, eu já tentei meditação. Eu tentei meditação com o YouTube, eu tentei aquela meditação mais guiada, aqueles exercícios de respiração e nunca deu certo. Porque a minha cabeça ela voa, ela vai para um outro lugar e aí eu não conseguia muito ter aquela conexão. Mas eu tentei um aplicativo que se chama Lojong, ou Loyong, né? Não tem patrocínio nenhum nesse vídeo por conta desse aplicativo. E esse aplicativo realmente fez a diferença, porque ele tem muitos exercícios de respiração. Então, quando eu percebo que eu estou perdendo ali o trejeito, a mão da coisa, eu sou uma pessoa muito nervosa, quando eu estou ficando muito nervosa, né, muito querendo que as coisas sejam muito rápidas, eu sou aquele tipo de pessoa assim, ó, nervosa, não é de gritar, né? Mas é aquela pessoa de que quer que os outros caminhem no mesmo ritmo. Então, isso ao longo da vida talvez tenha me prejudicado um pouco. E esse aplicativo, ele ajuda, ele realmente ajuda, porque ele tem vários exercícios ali relacionados à respiração, né? E para mim faz todo sentido. A segunda coisa que me ajudou muito e me ajudou agora, né, nesse último ano, que eu voltei a estudar, né, de maneira mais forte aí, para as provas que eu quero fazer, foi desativar todas as notificações do meu celular. Gente, isso trouxe uma paz que vocês nem imaginam. Porque como eu sou curiosa, então toda vez que batia uma notificação, eu tinha que pegar o celular, tinha que dar uma olhada, tinha que ver o que era. E com as desativações que eu fiz, eu não tenho mais essa preocupação e é libertador. Então eu tenho horários que eu estipulei para mim mesma, para poder olhar o celular, para poder olhar aplicativos, etc e tal, para poder fazer minhas postagens. Não sou contra, né, a tecnologia, sempre falo isso aqui nos meus vídeos, e isso trouxe realmente um refrigério. A terceira dica, que funciona muito bem para mim, não sei se vai funcionar para todo mundo, é ter momentos para ficar em silêncio. Eu sou professora. Então, quando a professora chega em casa, ela não quer conversar. Eu sei que os familiares sofrem um pouco com isso,
mas eu quero o meu silêncio, eu quero ficar um pouco em silêncio, organizando as ideias aqui de dentro e organizando todas aquelas falas que eu ouvi durante o dia. Gente, é muito cansativo, é muito exaustivo. Não que os meus alunos sejam cansativos e exaustivos, mas você passar o dia todo lidando com linguagem, né? Porque isso é linguagem, é comunicação, de certa forma te afeta, sim, e você precisa de um momento ali, ó, de silêncio para poder conseguir organizar esse tanto de informação que você captou ao longo do dia. E eu adoro ficar em momentos de silêncio, é silêncio mesmo. Às vezes eu estou ali sentada na poltrona, né, sem pensar em nada, sem imaginar nada, só no silêncio. E isso também tem ajudado bastante, né? Foi o quê? 1, 2, 3, quarto item da nossa lista aqui, ler literatura que não tem a ver com a prova. Então, por exemplo, agora eu estou estudando para uma prova bastante pesada, né? Tem todo aquele material relacionado lá com provas de concurso. E de vez em quando não, todo final de semana ou durante a semana mesmo, eu tenho um período para as minhas leituras diversas, né? E eu não tenho esse preconceito aí, não leu o livro tal, não leu fulano tal, não leu o escritor tal assim, assado. Eu já disse aqui em um vídeo, eu só não leio muito autores que estão no hype, né, que estão aí hypados, até porque às vezes não me interessa mesmo o tipo de texto que esse autor escreveu, mas eu consumo qualquer tipo de livro, indicações, presentes, até autoajuda, tudo que cair nas minhas mãos eu vou fazer uma leitura, porque eu acho que isso contribui para você formar ali sua personalidade e também para você dar opiniões mais eficazes daquilo que você está ali lendo, né? Não adianta eu falar, não gosto de tal coisa se eu nunca li, né? Então eu tenho lido coisas diferentes e isso faz muito sentido. E eu leio todos os dias, tá? 1 ou 2 capítulos eu leio todos os dias. Agora, quando esse vídeo sair, eu estou lendo O Tempo e o Vento e eu estou num ranço danado com o Rodrigo Cambará Neto, não o primeiro, mas o Neto, né? Eu tô pegada com este menino, dou vontade de dar umas palmadas nesse menino, porque ele tá fazendo muita coisa errada. Mas se vocês não leram, vai lá e lê O Tempo e o Vento, né? É uma literatura muito maravilhosa, assim, para você fugir ali daquele seu contexto do cotidiano. Então esse é o item número 4. O item número 5, arrumem uma atividade física para vocês fazerem. Essa semana eu ouvi que um dos marcadores, né, para processos de adoecimento como a demência é o marcador se você consegue sentar e se levantar, né, sem auxílios. As pernas, a força muscular das pernas é um dos marcadores, né? Eu não sou médica, mas eu vi essa notícia seguindo médicos aqui do YouTube e eu achei extremamente interessante. Então, se você não faz nenhuma atividade física, se você acha que isso é uma bobeira, eu também às vezes achava, né? Acordar às 5 da manhã para fazer alguma coisa, não vou. Tem um outro vídeo aqui meu falando que o meu milagre é em outro momento. Mas se você tem a oportunidade de fazer, faça, porque isso vai te ajudar, gente, isso vai te ajudar a melhorar o seu raciocínio, né? Dependendo do esporte que você vai fazer, vai te trazer agilidade, vai te trazer mobilidade. Eu, por exemplo, achei agora, nos últimos 2 anos, uma coisa que eu realmente gosto de fazer, que é a natação, né? Então eu tô lá, estilo Michael Phelps, né? Tentando vencer todas as barreiras e tô lá nadando, então isso para mim é muito válido. Então se você ainda não encontrou um esporte que você gosta, encontre, porque isso vai te ajudar a ser um estudante melhor. E o último item aqui, né, eu trouxe para mim, porque faz parte da minha vivência como uma pessoa cristã. Eu estou sempre lendo a palavra de Deus, eu leio a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia como se fosse um livro literário, né? Além das reflexões religiosas que eu faço ali, as reflexões, né, do amor de Deus por nós,
eu também leio no sentido literário mesmo, de entender quem são aqueles personagens. Eu adoro entender o contexto da época, sabe? E na minha cabeça, né, algumas pessoas sofrem de afasia. O que que é isso? Elas não conseguem imaginar cenários, não conseguem imaginar aquilo que elas estão lendo. Eu, pelo contrário, eu imagino tudo com grande gama de detalhes. Gente, é surpreendente. Às vezes eu queria ser pequenininha para poder entrar na minha cabeça e ver aquele tanto de detalhes que eu crio para uma literatura. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu também crio esse universo de detalhes, né? E isso para mim é muito gostoso, porque me tira aqui do foco do cotidiano, do dia a dia, do fazer, do acontecer, né? E eu consigo ter um pouco mais de respiro no meu dia a dia. Então, essas são as 5 dicas que eu faço aqui para tentar ser menos ansiosa com relação aos estudos, né? Com relação à preparação para alguma prova. Então, se isso fez sentido para você, se você também está nessa vibe, né, se nós estamos aqui na mesma faixa etária ou não, cogite ficar aqui pelo canal e vamos formar uma sociedade de estudiosos. Gente, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e até mais.